Pronto. Então, estamos começando aí a nossa aula de Direito Penal 4, né, o nosso semestre. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Haddad, né, vou ser o responsável aí por conduzir a turma no semestre. O plano, pessoal, é o seguinte, né, nós somos, né, a turma C e D, o meu plano é fazer um único encontro com vocês, né, ou seja, unificar as turmas, né, não é um encontro pelo semestre, pelo contrário. Mas, assim, não há necessidade de repetir as aulas, né? Sobretudo porque é à distância, não há necessidade de nenhum espaço, né, físico amplo como lá na faculdade, e quem não puder participar, de qualquer maneira, as aulas estarão gravadas num canal do YouTube, o meu canal, Carlos Haddad, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uns slides para a gente avançar um pouquinho mais na nossa programação. E hoje eu já queria também tratar de um tema, né, relacionado aí à nossa disciplina. Só um instante que estou acessando aqui o arquivo. Pronto. Então, né, vocês estão vendo aí os slides. Pessoal, deixa eu me apresentar, né? Eu sou professor aqui da Faculdade de Direito, já tenho mais de 10 anos, fiz meu mestrado e doutorado também aqui na UFMG, eu fiz aí um pós-doutorado na Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos. Então, assim, vocês vão ouvir muitas referências ao longo do curso sobre o sistema americano, né? Não é um sistema maravilhoso, né? Tem muitos defeitos, mas é algo que a gente pode pegar coisas boas, né, para poder aplicar aqui no país. Além de ser professor aqui, eu sou juiz federal, né, eu já tenho 20 anos que eu sou juiz, comecei minha carreira como juiz em Belo Horizonte, fui lá para Marabá, no Pará, onde fiquei 5 anos trabalhando por lá, depois fui para Montes Claros, permaneci mais 2 anos, e depois cheguei aqui a Belo Horizonte. Já estou aqui há alguns anos trabalhando na turma recursal do Juizado Especial Federal. O que isso significa? Significa que eu estou julgando os recursos dos juízes que trabalham no Juizado Especial. A turma recursal são 3 juízes que vão examinar, então, recursos de causas de até 60 salários mínimos e de infrações de menor potencial ofensivo. Então, essa é a minha função. Além disso, aqui na faculdade, eu sou diretor da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, juntamente com a professora Lívia Miralha, né? É um projeto de extensão que nós temos, que procura dar assistência jurídica às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, e por isso que também vocês vão ter sempre alguma referência relacionada aí a trabalho escravo, tráfico de pessoas, e eu também sou professor do mestrado na Infam. A Infam é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ela é uma instituição que congrega juízes estaduais e federais. Então, eles começaram um mestrado lá sobre administração da justiça, que é um tema que eu tenho mexido muito. Então, também a todo tempo vocês vão ver eu tecendo comentários em torno disso, né, sobre o sistema de justiça brasileiro e como é que ele tem funcionado, ok? Eu pensei no nosso curso, assim como nos semestres anteriores, em fazer da seguinte maneira, né? Nós vamos ter encontros síncronos, com uma certa frequência. Não foi? Foi. Pronto. Então, o que eu pensei? Eu estou dando aula tanto para as turmas da manhã A e B, quanto para as turmas da noite C e D. Por isso que eu tenho tentado reunir num único evento, né, as duas turmas. Na turma da manhã, a princípio, as aulas são às 8 horas, né? Eu gostaria sempre de fazer a aula de 1 hora, né, pessoal? No máximo, assim, de 8 às 9. Mas, assim, nem sempre isso é possível. Talvez a gente tenha que ir um pouquinho além. Essa primeira aula, por exemplo, hoje acabou lá pela manhã às 9h20. Então, foi um pouquinho a mais, porque eu também acho que eu estava explicando como é que vai se desenvolver o semestre, né? Nesse aspecto, pessoal, fiquem à vontade também para me interromper, fazer perguntas, né? Não se acanhem. Com vocês, eu estava pensando, em regra, fazer aula às 19 horas. Mas, assim, não tem nenhum problema também se houver necessidade de alterar, como hoje, né? A professora
É a professora Tereza Baracho, não é isso? Que está dando processo civil? Isso. Isso mesmo. Isso, então assim, ela vai dar as aulas, eu faço a gentileza, eu mudo o horário, porque assim, a princípio, né, não teria nenhuma preferência, né, nenhuma primazia de ninguém, mas eu faço para as 8h50. Na sexta-feira, que para mim é mais complicado, né, eu fazer nesse horário que vai mais tarde. Talvez, assim, no máximo, uma aula começando às 8 horas para acabar mais tarde, mas aí a gente tem que ver. Isso a gente vê caso a caso. Mas já me antecipando, nessa sexta-feira, vocês terão aula às 19 horas. Acho que é o professor Parentoni, não é isso? A turma D tem aula com você. Ainda. Eu sei. E a Às 7 turma horas. C? E a turma C? Ele já falou alguma coisa? O Parentoni, ele não falou nada, eu acho. Amanhã vocês também vão ter aula com ele, não é? Acho que é quinta e sexta. É isso? Terça e sexta, se eu não me engano. Ah, é terça e sexta. Tá. É o tal negócio, pessoal. Vamos ver, assim, a princípio eu faria a aula às 19 horas, mas, assim, se puder, porque também eu acho que tanto a professora Tereza quanto eles estão também unificando as turmas, né? Então, às vezes, ficaria muito ruim ter duas aulas no mesmo horário, né? Vocês têm que fazer uma opção. Eu, da minha parte, eu sou muito flexível. Se tiver que alterar o horário, a gente altera. Então, na sexta-feira, vamos combinar uma coisa. A princípio, está marcado às 19 horas nosso encontro. Mas se chegar e falar assim, não, o professor Paretoni falou que vai ter que ter uma apresentação, vai ser breve, não sei, às 8 horas acaba, eu marco para as 8 horas, a gente começa com a turma toda às 8. E agradeço muito a Ana por ter aberto a câmera, viu, Ana? É muito bom quando a gente vê as pessoas, né? Quando a gente não dá aula para nomes escritos, mas para as pessoas, né? Para a gente conversar e tudo. Então, assim, a minha preferência, pessoal, é que vocês estejam com a câmera aberta. Mas, assim, dentro das suas possibilidades, obviamente. Tá bom? Então, pessoal, qual que é meu plano? Esse início vai ser um pouquinho mais intenso, né? Eu não sei se vocês estão aí acostumados a ter só aulas gravadas, encontros eventuais. O meu plano é encontrar com vocês uma vez por semana. Mas por quê? Porque nós teremos algumas lives. Essas lives eu tenho feito com o professor Caneda, a professora Daniela, da faculdade, né, do departamento. Tem ainda o professor Tarcísio, que é da Fundação do Helder Câmara, professora Ana Paula, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, em regra, a gente se reúne na quarta-feira, 19 horas, para tratar de assuntos relacionados ao direito penal, processo penal, criminologia. Então, tem sido uma forma de abordar temas mais atuais, que fujam um pouquinho do, né, específico cronograma da matéria, cronograma não, o conteúdo da matéria. Então, inicialmente, o plano é, vamos ter uma live quarta-feira às 19 horas, quem puder assistir é muito bem-vindo para participar, tal. Essa live também é gravada e fica disponível no canal, né, no meu canal Carlos Haddad, que eu criei justamente só para postar esse material aqui do UFMG. E sexta-feira, a princípio, é nosso encontro, às 19 horas. Como as nossas lives só começam aqui, talvez no dia 27, eu pensei em aproveitar essa semana e a outra para a gente ter encontros na quarta e sexta da semana que vem. Então, hoje nós falaríamos sobre sistema de justiça criminal, na sexta-feira, sobre crimes contra a organização do trabalho, na quarta que vem, trabalho escravo, na sexta-feira, redação jurídica, ok? Então, assim, são temas, alguns temas, pessoal, mas redação jurídica está no conteúdo de Direito Penal 4? Não. Mas, pessoal, é preciso, porque eu explico no dia por que é importante a gente mexer com a redação jurídica, falar como devemos escrever, porque, assim, eu, como juiz, o tempo que eu perco com tantas assim coisas inúteis, petições que poderiam ser escritas em uma página, duas, são escritas em 10, em 20. Então, assim, nós precisamos ser cada vez mais simples e objetivos, né? Então, assim, são alguns toques que acho que eu, pela minha experiência aí de 20 anos da justiça, procuro trazer. Então, pessoal, a princípio é isso. Eu estou vendo aqui, né, tem gente querendo entrar, deixa eu chegar aqui lá para ver quem que está. Isso, peraí. Só um instantinho aqui para eu... Homem não consegue fazer, diferentemente de mulher, duas coisas ao mesmo tempo, né, pessoal? Então, deixa eu aceitar a entrada aqui. Pronto, do Álvaro. E aí a gente segue em frente.
Ok, pessoal? Então, assim, vamos combinar dessa maneira, se, né, todos estiverem de acordo, se não tiverem nenhuma sugestão adicional. Né? O plano né, nessas 2 primeiras semanas, teremos encontros aí de 1 hora, né, para discutir esses temas. A partir de então, vai ser uma live na quarta, né, que não é obrigatória. Tá? A própria aula aqui, pessoal, não é obrigatória, né? Acho que professor nenhum está fazendo chamada. Eu sei que alguns professores, eles até falam, ó, meu curso, acho que o professor Parentoni faz dessa maneira. Ó, parte do meu curso é obrigatória, a presença tem que ser, né, imprescindível, a outra parte não. Assim, eu não, pessoal, aqui a presença é livre, né? Vocês são adultos, vocês vão saber, já sabem fazer as suas escolhas. Eu sou um professor, acho que me dedico muito a isso. Se vocês tiverem interesse de aprender, deste lado aqui, vocês vão encontrar uma pessoa muito voltada para isso, para auxiliá-los nesse aprendizado. Caso não queiram, aí é uma opção que vocês fazem. Eu sempre digo que, na verdade, o mercado de trabalho ele sempre é o melhor indicador, né, da competência profissional de alguém, do que a pessoa semeou e colheu ao longo do curso de direito. Então, não é uma presença obrigatória nas minhas aulas que vai, talvez, alterar esse quadro. Tá bom? Com relação a avaliar, outra coisa. O que eu costumo fazer também nas aulas, pessoal? Eu costumo dar casos. São casos simples, sabe? Lá nos Estados Unidos é muito comum, né, o estudo de casos, mas lá eles matam os alunos. Né? Tem casos lá que, tipo assim, são 20 páginas. Né? O aluno, de um dia para o outro, tem que ler 40 páginas. Não é isso. Eu estou dando mais, eu posso até falar que assim, são problemas. Eu apresento alguns problemas, vocês deem uma olhadinha, reflitam em casa a respeito deles, consultem o código e cheguem aqui um pouco preparados na aula para a gente poder discutir. Eu acho que a gente, nessa discussão, né, fica muito mais qualificado, o debate muito mais rico, quando vocês se preparam. Né? E eu sei, vocês têm várias disciplinas cursando simultaneamente. Então, assim, eu não gosto de monopolizar a atenção de vocês, dando cargas de trabalho e de estudo, né, insuportáveis, porque eu sei que vocês têm que balancear muito bem isso com as outras atividades. Então, assim, são casos simples, mas que nos permitem ter talvez uma visão um pouco diferente, pessoal. Eu, trabalhando como juiz, o que eu percebo é o seguinte, eu tenho problemas o tempo todo. É problema não só jurídico, é problema de gestão de pessoas, de não sei o quê, de tudo, né? Então, assim, nós precisamos pensar de maneira a problematizar as coisas, ter um raciocínio crítico nesse sentido. Então, assim, antes de ficar desfiando aí inúmeras teorias para que vocês assimilem as teorias, tal, obviamente isso aí também acontecerá. Mas para mim o mais importante é vocês terem um problema e pensarem nas diversas soluções que esse problema pode ter. Isso aí é um treino, isso aí você vai desenvolvendo um raciocínio crítico. No futuro, se você realmente investe nisso, eu acho que quando surgirem problemas reais, a solução deles vai ser muito mais fácil. Então, basicamente, as aulas são isso, né? Trago alguns problemas e peço que a gente discute, comente aqui em né, na nossa sala aqui de aula, ok? Com relação à avaliação, o que eu havia pensado? Avaliação padrãozão, gente, 30, 40, 30 pontos. Serão avaliações no Moodle, né? Terão as atividades aí, eu deixo aberto por 3 dias, né? Isso aí já está no Teams disponível, no Moodle também, lá no meu UFMG, tem todo o cronograma aí do semestre, assim, a expectativa do cronograma, o cronograma tentado. E aí tem, né, nós ainda em 2021 temos uma avaliação em novembro, depois em janeiro, depois em fevereiro. Né? Normalmente as avaliações são, né, à distância, provas aí objetivas feitas no Moodle. E um detalhe, pessoal, quem ainda não acessou, acesse lá o Moodle, porque assim, eu tenho muito material para cada uma dessas aulas. Existem leituras complementares, quem tiver interesse. As leituras, assim, digamos, obrigatórias, né, eu vou colocar aqui no Teams, ok? Vai ser a nossa fonte primária. Então, assim, para a aula de sexta-feira, crimes contra a organização do trabalho, vai ter já lá alguns casos para vocês darem uma olhadinha. Então, já podem pegar, passem uma lida naquilo e reflitam a respeito. Pessoal, não precisa escrever nada, tal, só se vocês quiserem, né, para ajudar no raciocínio de vocês. Tem gente que gosta de escrever, mas assim, não precisa me entregar nada, tal, que eu gostaria que vocês chegassem aqui cientes do caso e com ideias para tentar resolvê-lo, tá bom? Então, assim, o Moodle, né, fora isso, ele tem lá vários conteúdos. No final de cada unidade, por exemplo, né, de crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, tal, existem várias questões objetivas de múltipla escolha.
Isso é um teste para quem tiver interesse em fazer, entendeu? Não é nada obrigatório, não é avaliativo, mas às vezes o aluno tem interesse em falar, deixa eu ver se eu estudei bem. Talvez uma boa parte de vocês tente um concurso, né? Então, no futuro. Então, assim, o concurso, a primeira fase é sempre uma prova objetiva. Então, já vai treinando para isso, né? Estou vendo a Nicole falando, né, das vagas da extensão da clínica. Ô, Nicole, nós fizemos no ano passado, né? Foi assim, no meio do ano. Não, nós já fizemos esse ano, no início do ano, Nicole. Então, provavelmente, é que a gente nessa pandemia fica meio perde um pouco a referência. Mas eu acho que provavelmente é no início do ano que vem que a gente deve fazer um novo edital, né? E aí, nesse caso aí, eu comunico para vocês quando surgir né, essas oportunidades. Então, pessoal, é basicamente isso que eu havia pensado. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Pronto. Então, vamos em frente. Pessoal, e é o tal negócio, ó, fiquem à vontade, nós podemos conversar, negociar alguma coisa, né? Eu acho assim, precisamos ter regras, né? Mas assim, excepcionalmente, sempre a gente pode, né, tratar aí alguma coisa. E talvez, né, nesse sentido, acho que algum tratamento que pode ser necessário é justamente na não colidência, né, das aulas, das outras disciplinas, né, com relação ao horário. E aí fiquem à vontade, né? Acho que a Isabela, né, já tem outros representantes de turma que já me procuraram para chegar e falar, ó, professor, hoje tem aula tal, dá para fazer mais tarde? Se for quarta-feira, sem problema nenhum. Na sexta-feira, a gente verifica isso, tá bom? Na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Eu dou a aula para quem quiser, tiver interesse. Essa aula será gravada e disponibilizada no canal Carlos Haddad, lá no YouTube. E aí, vocês podem assistir posteriormente, ok? Então tá, pessoal. Vamos em frente? Eu queria falar para vocês hoje, gente, um tema que eu acho que deveria ter sido dito desde o direito penal 1, nosso sistema de justiça criminal. A gente fica falando no direito penal de crime e pena o tempo todo. O crime, parte geral, aos crimes, em espécie, papai, e a pena, qualquer, tal. Mas não é tão simples assim, né, gente? O crime, ele é a chave de abertura do sistema de justiça criminal. Né? É ele que vai movimentar a máquina. Cometido um crime, como é que é? Vem a pena? Não. Ele tem que ser investigado. Sabe quem é o autor do crime? Então, nós vamos partir para uma investigação. Conseguiu apurar o autor, realmente o crime aconteceu, vamos então fazer uma acusação. Essa acusação é feita e vai ter um processo criminal para poder apurar se realmente ele é culpado, é inocente. E aí, pronto, acabou o processo, é pena? Depende, né? Tem que ter uma condenação. Se houver uma condenação, pode sim vir uma pena. Aí a pena, aí tem que executar a pena. Uma vez executada a pena, a pessoa sai do sistema de justiça criminal. Ela entrou lá no início, quando cometeu aquele homicídio, né, por exemplo, e agora está saindo depois de cumprir a pena. Embora nem sempre isso aconteça, né, pessoal? Nós veremos aí como funciona. Eu estou falando construído para não funcionar, é para animá-los, viu? Porque são vocês que, no futuro, que vão mudar a forma como o nosso sistema de justiça funciona. Ele funciona, talvez, mal hoje por minha causa, né? Essa turma velha que está aí, que não faz as coisas melhorarem, mas o objetivo é que vocês tenham uma nova perspectiva, uma visão que, por exemplo, eu na faculdade não tive. Eu me lembro que meus professores todos eram advogados criminalistas. A única coisa que eles falavam lá era o seguinte: prisão não resolve nada, não se pode prender ninguém. E a gente fica, né, martelando aquilo na cabeça. Realmente, eu acho que prisão não resolve nada não, né, pessoal? Mas nunca se inventou uma solução para esse problema. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, no Japão, na Coreia, qualquer lugar do mundo vai ter prisão, né? E, infelizmente, né, pessoas que cometem crimes talvez até precisem ser presas, sobretudo se é assegurada a ela um processo, se é comprovada a responsabilidade penal dela, né, é o que se estabelece em qualquer país do mundo. Então, assim, quem sabe no futuro, né, nós não tenhamos um sistema de justiça criminal um pouco melhor. Porque, atualmente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: de acordo com o Banco Mundial, a situação não é muito boa. Isso aí é um projeto, né, o World Justice Project do Banco Mundial, em que eles, assim, pegam a percepção de várias pessoas do mundo inteiro
sobre o sistema de justiça de cada país. E aí eles têm lá o sistema de justiça criminal, especificamente. Aí eles avaliam o seguinte, olha aqui, ó, eles são bons na investigação, o índice de resolução dos crimes é bom, o julgamento é rápido, é célere ou é moroso? Qual que é o nível de reincidência? Tem muita gente que comete crime e depois volta a cometer, ou não? A pessoa é ressocializada, é reintegrada à sociedade. Juízes são independentes ou subordinados aí ao presidente, ao executivo? Os juízes são imparciais ou não? Né? Tem muita corrupção. Quem pagar mais caro vai receber melhor benefício. E os direitos dos acusados são respeitados? Nessa avaliação, Dinamarca, Finlândia e Noruega têm os 3 melhores sistemas de justiça do mundo, justiça criminal. A Venezuela é o último, né, dos 128 países analisados. E o Brasil está aí, né, entre os... Vamos ser otimistas, né, é um pouquinho, não está entre os 100 melhores, está entre os 103 melhores do mundo. É uma posição, eu acho, um pouco desconfortável, né, dada a posição do Brasil, né, o tamanho da economia, né, o nosso grau de evolução, o nosso papel aqui na América do Sul. E tem um detalhe, viu, pessoal? Eu acho que o pessoal está muito otimista. É porque, na realidade, eles não sabem o quanto que se gasta no Brasil para se manter o sistema de justiça criminal. Se eles tivessem alguma ideia, eles iam chegar e falar assim, peraí, então vai cair umas posições, porque está se gastando muito e o retorno não está sendo tão bom assim. Então, assim, isso é uma percepção que se tem do sistema de justiça criminal brasileiro. Né? Talvez por ser uma coisa internacional, né? Não sei se é muito divulgado aqui, mas é uma percepção que eu divido essa percepção. Nos meus anos de atuação na justiça brasileira, eu percebi que nós temos muito a melhorar. E eu estou falando tanto de sistema de justiça criminal, o que isso significa? O que eu estou falando, pessoal, é justamente isso. Ó. Desde quando ocorre um crime até o momento em que termina o cumprimento de uma pena. Nós vamos ter uma fase extrajudicial, né, fora do juízo, uma fase de investigação. Como é que essa fase vai começar? Quando tiver a ocorrência de um crime. Normalmente a gente fala uma notícia crime, faz uma representação para a autoridade policial de que um crime aconteceu. Um juiz pode pedir, requisitar a instauração de um inquérito policial. Né? Tem várias formas de se começar a movimentar o sistema. Aí o delegado, então, ele cuida da investigação, no finalzinho ele vai concluir, culpado, inocente, o que é que ele tem? Tem indícios da autoria do crime, prova que o crime aconteceu. Se positivamente for a resposta, ele vai fazer o indiciamento da pessoa. Então, o indiciado, né, o processo, os autos vão ser remetidos para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dar início à fase judicial, vai oferecer a denúncia, né, que é a acusação criminal. Pode ser também o oferecimento de uma queixa, né, gente? A queixa é a petição inicial da ação privada, quando a vítima precisa contratar um advogado para poder, né, representá-la e apresentar essa petição inicial. Ninguém vai na delegacia fazer denúncia, não, viu, pessoal? Vocês, como futuros bacharéis em direito, nós vamos à delegacia fazer uma notícia-crime, fazer uma representação. Quem faz denúncia é o Ministério Público. Ninguém também vai lá no delegado fazer queixa do vizinho, não. A queixa é o equivalente à denúncia, só que é feita por um advogado, né? Nós temos a ação pública, que é a denúncia, e a ação privada, que se inicia pela queixa. Aí nós vamos ter processo, resposta, defesa, prova, sentença, recurso, e aí vai transitar em julgado. Quando transita em julgado, segundo o Supremo Tribunal Federal, a pessoa deixou de ser considerada inocente. E aí ela pode se submeter à execução da pena. A pena pode ser privativa de liberdade, a pessoa vai presa. A pena pode ser substitutiva, ou seja, não, a pena de privação de liberdade foi até 4 anos. Então, eu vou substituir por prestação de serviço, prestação pecuniária, algum tipo de alternativa que evite mandar a pessoa para o cárcere. E também tem a pena de multa, né? Uma sanção pecuniária. Então, o sistema de justiça é isso, é composto pela polícia, Ministério Público, Justiça, né, Poder Judiciário, e ainda o sistema prisional, a execução da pena. Para vocês verem como o negócio é um pouquinho complicado, isso aqui é uma pequena parcela do sistema, né, da fase processual. Isso aqui é um procedimento ordinário. Eu coloquei esse tanto de quadradinho, com essas letrinhas pequenininhas, tudo justamente para vocês não entenderem nada. Para vocês verem, não é tão simples, não é cheio de setinha, né, de caixinha, vai para um lado, vai para o outro. Mas é basicamente isso aqui. No azulzinho, oferece a denúncia ou queixa.
Aí vai ter início, o juiz recebe a denúncia, recebeu, manda citar, aí vai o réu, apresenta a defesa, isso, tal. Aí o juiz pode absolver sumariamente, produz prova, alegações finais, aí sentença, pronto. Esse é o procedimento padrão do nosso Código de Processo Penal. A maioria dos crimes é julgada dessa forma, né? E isso é só a primeira fase, porque depois tem a fase recursal. Nós terminamos aqui na sentença, né? E isso, então, vai ser antecedido por uma investigação, e caso haja uma condenação, né, transitada em julgado, vai ser sucedido pela execução da pena. Ok? Então, assim, basicamente o que a gente pode falar é isso. Ocorre um crime, vem a investigação, inicia-se um processo, se houver condenação, executa-se a pena. Tá vendo? Então, quando a gente fala lá, homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos, não é tão simples assim, né? Entre aquele preceito primário, que fala qual que é o crime, e o preceito secundário, qual que é a pena, nós temos que atravessar essa setona grande aqui, ó, para poder chegar lá. Vamos, então, fazer uma seguinte coisa, pessoal. Deixa eu... Vocês conseguem... Se vocês clicarem na tela, vocês conseguem abrir, ou então pelo QR Code? Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, por que as pessoas cometem crimes? Cada um aí tem 3 opções, se quiser mencionar uma só, fiquem à vontade, mas assim, quais são as causas preponderantes? Por que vocês acreditam que as pessoas cometem crimes? Se vocês não conseguirem acessar, eu posso copiar o link aí e botar no chat, ou alguém copia, faz isso para mim, por favor. Mas assim, 2 minutinhos, só para poder... Dá para clicar, sim. Dá, né? Então, perfeito, ótimo. Então, mãos à obra. Eu quero ver aí o que vocês estão fazendo. Por que as pessoas cometem crimes? Isso. A primeira resposta já veio, muito bem. Eu vou mostrando para vocês as respostas. Deixa eu compartilhar aqui as respostas com vocês. Só um instantinho. Isso, deixa eu ampliar. Pronto, apresentação. Qual vocês acham que até agora está ganhando a causa principal? Não tá aparecendo aqui. Não está não. Eu estou esperando. O que vocês acham? Qual que é a principal causa que leva as pessoas a cometer crimes? Acho que o pessoal votou mais em fatores sociais ou econômicos. Normalmente costuma ser isso. Deixa eu... Só um instante, vou abrir. Estão vendo a minha tela, né? Conseguem ver? Sim, Isso. dá para ver. Então, aqui, realmente está aparecendo, ó, necessidade, desigualdade social. Tem coisas assim, né, gente? Essas nuvens de palavras aí é muito específica, né? Tipo assim, tá desigualdade e desigualdade social. Colocou como uma coisa, né, à parte, mas é a mesma coisa, né? Vingança, né? Vocês não estão vendo muita novela da Globo, não, pessoal? Esses crimes de vingança, assim. Ganância, ambição, dinheiro. Tem vários, né? Problemas estruturais, falta de educação familiar, deixa eu ver, tem impunidade aqui? Tem impulsividade, peraí, deixa eu ver se tem impunidade. Impulso, fatores psicológicos, incredulidade de punição. Mas estão aí, vai mudando. À medida que vocês vão preenchendo, nós estamos, né, vai aparecendo aí esse tipo de... as respostas mais mencionadas. Vamos retornar aqui. Deixa eu parar a apresentação, voltar aqui para a minha apresentação.
Só um instante. Pronto, agora vai. Então, o que eu posso dizer para vocês? Opa, tá, vamos já avançar. Então, o que eu posso dizer? Deixa eu ver se mudaram as respostas. Não, continua a necessidade, desigualdade social, vingança, ganância, vontade. Tem um ramo, né, pessoal, é uma ciência à parte, né, que estuda isso, a criminologia, né? Ela procura estudar não só, né, as causas, os fatores que levam as pessoas a cometer o crime, mas, assim, né, a questão relacionada aos próprios delinquentes, os agentes que cometem as infrações. E aqui, o que eu quero trazer para vocês é um breve apanhado aqui. Quem é bom mesmo de criminologia é o professor Canedo. Acho que vocês foram alunos dele, né, semestre passado. Então, assim, a gente acha que poderia resumir, talvez, nessas teorias. Aqui, ó, o crime, sob uma perspectiva econômica, né, lá nos Estados Unidos é muito comum isso, a análise econômica do direito, aqui no Brasil menos. Fala que é o fruto de uma escolha racional. O agente chega e fala assim, peraí, ó, se eu cometer um crime, eu ganho X. A chance de eu ser pego é Y. Ah, não, eu não vou ser pego, não. O benefício é maior do que meu custo. Então, eu vou investir no crime. E fazem uma opção. Talvez lá aquela turma da Lava Jato é uma escolha racional, não? Políticos que querem dinheiro para financiar, né, para o benefício próprio, obviamente, e também para beneficiar, pagar campanhas, empreiteiras que têm intenção de ficarem cada vez maiores e mais ricas. As empreiteiras lá falaram, não, a gente era achincalhado pela Petrobras, eles nos exigiam propinas para poder fazermos os contratos. Mas será? Eles ficaram aí durante 20 anos sendo achincalhados e nunca falaram nada, nunca levaram ao conhecimento da polícia. Pelo contrário, eles montaram lá um clube, quase que um clube de futebol, né? Um clube que tinha até tabelinha de qual empresa ganharia qual licitação, com qual tipo de fraude que seria cometido. Então, assim, eles se beneficiaram muito. E o que eles estavam fazendo era isso, uma escolha racional. Aqui, ó, isso aqui não vai dar em nada. Então, que eles estavam certos, né? Cada vez mais a gente vê aí que a Lava Jato não está dando em nada, né? A despeito de já ter recuperado aí bilhões para os cofres públicos. Outra teoria são as teorias biopsicológicas, né? É difícil reduzir tudo a uma só. Mas, assim, será que não tem aspectos biológicos, sociais, psicológicos que podem, individuais, levar alguém a cometer um crime? É aquele ditado, né? Acho que no horóscopo se fala muito, né? As pessoas, os astros inclinam, mas não determinam. Né? Então, assim, não que isso seja determinante. E esse que é um grande problema. Se a gente fala isso no Brasil, pessoal, sobre, né, uma coisa pessoal que leva alguém a cometer crime, você fala, não, isso é lombroso, né? O homo delinquente, né? O homo delinquente, aquele homem criminoso. A pessoa nasce criminosa, é um determinismo, ela não consegue fugir disso, ela nasceu delinquente, vai morrer delinquente. Não é bem isso. Né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, nós temos estudos mais avançados em torno disso. Eles não ficam lá bitolados só falando assim, direito penal do fato, direito penal do fato. Não, gente, eu sei que é direito penal do fato, né? As pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que praticam. O que a gente está questionando é o seguinte, existe algum elemento, alguma carga genética, alguma coisa que leve alguém a estar mais propenso a cometer crimes? Né? Isso é o que essas teorias procuram estudar. Teorias ecológicas. Né? Será que o ambiente influencia no cometimento de crimes? Talvez sim, e há comprovação disso. A pessoa nasceu num ambiente criminogênico. Né? Imagina, ela nasce num local em que é puro tráfico de drogas. Ela tem uma chance grande, talvez maior do que as outras, de se envolver no tráfico de drogas. Né? Talvez ela também possa fazer uma escolha racional, falar, eu vou trabalhar aqui como servente de pedreiro e ganhar um salário mínimo por mês. Mas eu posso trabalhar lá como um vapor do tráfico e ganhar 5 salários mínimos por mês, não é melhor? Né? Será que é uma escolha racional? Ou não? O ambiente nem permite isso, ela vai naturalmente sendo levada para isso. E é muito interessante quando as teorias, né, criminológicas analisam isso. Tem estudos que mostram, por exemplo, aqui, ó, um ambiente sem iluminação é mais propenso ao cometimento de crimes.
Por isso que tem teorias que falam o seguinte, ó, vamos iluminar os locais, porque assim, quando tem transparência, né, quando tem luz, a chance de alguém, né, cometer um crime é menor. As pessoas normalmente preferem fazer isso aí de forma subrepetícia, né, de maneira camuflada. Então, quando tem muita iluminação, né, então diz respeito ao ambiente também. Há quem diga que fala, né, o labeling approach, né, a teoria do etiquetamento. O que é esse etiquetamento? Ó, crime é uma construção aí, feita pelo homem, social. Algumas pessoas, em determinado tempo, são criminosos, outros não. Então, vai depender disso. Né? E isso, assim, não se aplica a todos os delitos, mas, por exemplo, imaginem que na década de 1930, nos Estados Unidos, vender bebida alcoólica era crime. Ué, hoje não é. Então, era no passado e não é hoje. Usar drogas nos Estados Unidos era crime. Hoje você vai lá em Colorado, em Washington, em vários estados americanos, hoje a maconha está legalizada. Então, assim, o que antes era crime foi porque foi etiquetado como crime. Né? Normalmente não deveria ser, digamos assim. Então, assim, muitas vezes eles falam, ó, isso aqui é para a gente, né, ter um controle meio que social, pega as classes mais desfavorecidas, etiqueta, né, bota uma etiqueta nelas e fala assim, ó, elas estão praticando crime. E, por fim, tem a questão da anomia. A anomia defende, né, o Durkheim foi um dos grandes defensores disso, falando o seguinte, ó, o crime é um fenômeno social, ele é indissociável da vida humana, é algo que, assim, é inevitável, e como qualquer outro fenômeno que ocorre na sociedade, ele vai acontecer. Então, assim, não há muito o que evitar, o que fazer, porque, né, é o estado de anomia que nós vivemos. Então, no fundo, pessoal, nós temos assim várias tentativas de explicação por que as pessoas optam por cometer crimes. Né? A questão é, existe uma explicação única? Provavelmente não. Né? Dependendo, crime de colarinho branco, talvez uma escolha racional seja mais coisa. Ah, foi um crime aí um pouco passional, tem um elemento, né, psicológico mais forte, então talvez a biopsicológica. Ah, é tráfico de drogas, é uma milícia armada lá naquele ambiente. Né? Tudo vai depender da situação. Né? Mas é bom a gente, pelo menos, ter uma ideia de que tem muita gente que procura estudar por que os crimes acontecem. E é curioso, a gente, né, acho que vale a pena começar a estudar até um pouquinho sobre isso, para a gente ver que, tipo assim, é por necessidade? Pode ser por necessidade, mas, assim, necessidade, pessoal, eu acho que cada vez é menor. Eu acabei de ver hoje, né, parece que lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma senhora estava presa porque ela pegou, acho que 2 miojos, não é isso? Vocês viram essa reportagem? 2 miojos e um suco, tá? Realmente isso aí talvez seja um furto famélico, né? Mas eu me lembro de um furto famélico que eu vi aqui no Supernossa, era um rapaz que ele foi preso lá pelos seguranças, eles abriram o casaco dele, ele tirou 10 pacotes de picanha. Eu falei, foi o mais próximo de furto famélico que eu vi hoje em dia. Então, assim, né, não sei se a necessidade, né, a pessoa pode vir a cometer, claro, gente, sim, sobretudo, né, numa época de crise, imagina uma pandemia, as pessoas sem dinheiro, tal, às vezes, tem que sobreviver, né? Mas, assim, tem outros fatores além da necessidade, além da vingança. Por exemplo, a vingança, talvez ela explique uma parte pequena dos crimes, né? Aqueles crimes, talvez, passionais, crimes de sangue, né? Que possa ter uma motivação de uma vingança. Então, assim, o que é interessante também é saber que esses argumentos que, né, vocês apresentaram aqui, ganância, sei lá, patologias mentais, impulso emocional, marginalização social, motivação própria, tal, tudo às vezes tem um enquadramento mais científico, que pode ser feito numa dessas, e tem outras teorias também, tá bom? Vamos lá. Então, já que a gente mais ou menos tem uma ideia, né, por que as pessoas cometem crimes, eu queria mostrar o seguinte: a nossa população carcerária, pessoal, ela é grande. Vocês já ouviram falar nisso? Ela é a terceira maior do mundo. Estados Unidos em primeiro lugar, depois a China, depois o Brasil. Nós ultrapassamos a Rússia. E eu não sei, pode até ter uma tendência de conseguirmos virar campeões, né? Vários títulos que o Brasil tem aí, talvez um desses seja aí, talvez chegar em primeiro lugar aí de mais gente presa. Porque os Estados Unidos, né, embora tenha assim, acho que eram 2 milhões, ele está com uma política agora lá muito forte para reduzir esse encarceramento. E por uma razão muito objetiva: custa caro.
Você pegar jovens, manter presos durante anos, tal, está gastando dinheiro. Então, eles não querem mais gastar dinheiro, por isso que eles estão com a política para soltar essas pessoas, né? Não é nada humanitário, não é nada, nenhuma crise de consciência, nada disso. Mas eu queria mostrar para você o seguinte, muito se fala no Brasil que tem um número de presos elevadíssimo. Mas deixa eu te falar, gente, é causa e consequência, viu? Porque nós temos muitos crimes também. Os dados não é a melhor, né, coisa a ser feita, mas, por exemplo, eu peguei aqui dados de 2017, foi o que eu consegui encontrar. No mundo, ocorreram 464 mil homicídios. No mundo. O Brasil, sozinho, responde por 64 mil em 2017. Os outros 200 países do mundo praticaram-se lá 200 mil. Nesse ano, o Brasil foi o campeão em termos de homicídio em números absolutos, né? Se a gente for ver pela população, ele cai, ele vai lá para 10º lugar. Mas não houve nenhum país no mundo em que mais se matou como aqui no Brasil. Nos últimos anos, esse número tem sido reduzido. As causas para isso ainda está mais... né, acho que eles ainda vão estudar mais profundamente a respeito. No ano também, eu peguei 2019, eu peguei os dados mais recentes que eu consegui. Houve 51 mil estupros em 2019 no Brasil. Isso, pessoal, estupro, nós vamos ver, crimes contra a dignidade sexual, né, faz parte da nossa matéria. Eles são crimes em que o índice de subnotificação é muito elevado. Muitas pessoas são estupradas, vítimas de violência sexual, mas não levam isso ao conhecimento de ninguém. Muitos estupros ocorrem dentro de casa, e há uma verdadeira lei de silêncio. Então, o que acontece? Eles estimam que, normalmente, 10% dos casos chegam ao conhecimento público. Então, a gente pode imaginar que isso aí, ó, tem aí 500 mil estupros no Brasil por ano. E roubo de veículos, né, embora nós não tenhamos uma das maiores frotas do mundo de veículos, né, foram 200 mil em 2019. Só de somar esses 3 crimes que são graves, gente, nós temos mais de 300 mil crimes por ano, num ano só. E são crimes, gente, que não admitem substituição de pena, né? Ou seja, todo mundo tem que ser preso. Em 3 anos, eu acho que a gente consegue encher as prisões brasileiras, né? E hoje, realmente, né, eu olhei ontem, na verdade, tem aí o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, isso aí vai variando todo dia. Nós temos 913.215 pessoas presas. Existem ainda 330 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Talvez, não sei se é falta de tempo, às vezes tem alguns lá que não foram localizados, às vezes não tem nem lugar para onde colocar mais presos, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte, nós temos muitos presos, sim, mas nós temos muitos crimes também. Em 3 anos, a gente conseguiria, em tese, alcançar esse número aqui. E aí tem um detalhe, pessoal. Desse número aqui, acho que mais de 40% atualmente são presos provisórios. Aí o pessoal fala, nossa, que absurdo, que atraso desse país, que ter tanto preso provisório. Pessoal, é o nosso sistema. A presunção de inocência não é até o trânsito em julgado? Então, o processo vai demorar 10, 15 anos. Enquanto estiver tramitando 15 anos um processo, ele é preso provisório. Lá nos Estados Unidos é diferente, na Alemanha é diferente, em outros países é diferente. O juiz de primeiro grau condenou, pronto, ele já não é mais preso provisório, ele vai ser preso, vai cumprir pena, né? Aqui no Brasil, não. Então, assim, tem esse problema também. Se temos muitos presos provisórios, é porque o nosso sistema conduz a isso, ok? Vamos, então, fazer um pequeno exercício para conhecer melhor nosso sistema de justiça criminal. Ocorrido um homicídio, o que vai acontecer? Isso, muito bem. Nada, né? Matou, tá lá, pronto. Pega lá, sei lá, enterra e pronto. Não acontece nada, não. Mas o que deveria acontecer, pessoal? O homicídio, eu estou dando esse exemplo porque é um crime que deixa vestígios, né? Em regra, né? Teve lá o caso do goleiro Bruno. Oi, perdão. Estará o inquérito? Isso, né? Nós vamos começar uma investigação. A polícia vai ter que começar a investigar quem cometeu esse homicídio, em que circunstâncias que ele aconteceu, se houve um homicídio mesmo, foi legítima defesa, não foi e tal. Então, é preciso investigar. Normalmente, a investigação no Brasil se faz por inquérito policial, né? Que é uma peça lá da polícia. A polícia... Mas aí vem um detalhe.
Qual polícia? Quantas polícias que nós temos no Brasil? Aliás, quais são as polícias brasileiras? O que vocês me dizem? Tem a Polícia Penal, Civil, Militar, tem... Polícia Penal, Polícia Militar, o que mais? Essa Polícia Civil... Rodoviária. Polícia Rodoviária. Ferroviária. Ferroviária também tem. Tem gente que considera a Guarda Municipal, né, como Guarda Municipal. Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. A do Legislativo também. Polícia do Senado, né, Polícia do Legislativo. Na realidade, pessoal, se a gente olhar aqui o artigo 144 da Constituição, lá fala quais são as polícias. E são essas aqui. Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Penais. A Guarda Municipal, acho que foi eu que coloquei, viu, pessoal? Mas não... Eu vou explicar por quê. Qual que é o papel da Polícia Militar? Polícia Militar, ela vai fazer o quê? Prevenção de crime e um policiamento ostensivo, justamente para evitar a prática de crime, né? E também é o seguinte, ocorrendo um crime, quem é chamado é a Polícia Militar, né? Vocês vão ligar 190, quem vai fazer uma prisão em flagrante é a Polícia Militar, em regra. Então, esse é o papel da Polícia Militar. Tentar evitar o crime e, não conseguindo evitar, tentar capturar a pessoa. Uma vez capturada a pessoa, ela vai entregar essa pessoa que cometeu o delito para outra polícia. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Qual que é o papel dela? É o mesmo da Polícia Militar no âmbito das rodovias federais, né? É prevenção, evitar que crimes aconteçam e tudo mais. A Polícia Ferroviária tem um destaque menor, né? Porque também nós temos, acho que, menos ferrovias do que estradas, né? Nós não somos um país de ferrovias, mas existe, e o papel dela é o mesmo da Polícia Rodoviária. Nós temos as polícias penais. O que são elas? Elas foram introduzidas até em data recente, né? Esse nome. São federais, estaduais ou municipais, e são, na verdade, aqueles agentes penitenciários, os policiais que cuidam dos estabelecimentos penais. Então, nós temos lá um presídio federal, lá em Mossoró, em Rondônia e tal, vai ter lá policiais penais federais. O Estado também tem suas penitenciárias, aqui nós temos a Nelson Hungria, tudo, lá em Contagem. E, às vezes, o município, provavelmente São Paulo, que é muito grande e rico, lá também deve ter algum estabelecimento penal municipal. O que são as guardas municipais? Guarda municipal, gente, tem por objetivo a gente tutelar, proteger o patrimônio do município. Eu que estou aqui na Pampulha, na região da Pampulha, eu vejo aqui, ó, na igrejinha da Pampulha, no Museu de Arte, tal, sempre tem lá guarda municipal tomando conta. Estão aqui rodando a lagoa, fiscalizando. No início, gente, eles estavam lá assim, né, sei lá, com aqueles taser, né, de dar choque, tudo, um pouco, armados para enfrentar. Hoje não, hoje a história mudou. Hoje todo mundo está armado, tem viaturas, motos, não sei o quê, ou seja, existe uma tendência de se investir. Eles estão virando uma nova força policial. E é o mesmo papel, assim, da polícia militar. É questão de um policiamento ostensivo, evitar a prática do crime, e uma vez ocorrido o crime, eles vão tentar capturar a pessoa e encaminhar para quem? Aí para aqueles dois de vermelho, Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia do Senado, pessoal, não é bem polícia, né? Assim, são seguranças que mantêm a ordem lá, né? Recebe esse nome porque no direito administrativo, né, não sei se vocês já tiveram, acho que não, existe o poder de polícia. Então, por exemplo, um fiscal do IBAMA tem poder de polícia. Ele pode chegar num local, interditar um local que ele acha que está sendo praticado ilícitos ambientais, né? O Ministério do Trabalho está vendo lá uma situação trabalhista irregular, ele pode também interditar, multar, tudo. Isso é poder de polícia, né, de fiscalização. Mas polícia de verdade mesmo são essas aqui, né? E a Polícia Civil e Federal tem esse caráter aí que o Eliabe falou, né, que é o quê? Eles são a polícia judiciária. Por que esse nome polícia judiciária? Porque eles vão atuar junto ao judiciário. Quem investiga no Brasil ou é a Polícia Civil ou é a Polícia Federal. A Polícia Militar prende, a Rodoviária prende, a Polícia Ferroviária pode prender em flagrante e tal, mas uma vez preso, encaminha para um dos dois. E como é que você sabe para quem encaminhar? Vocês têm alguma ideia? Quando mando para a Polícia Civil, quando mando para a Federal? Depende do tipo de crime? Ou do bem... Do bem jurídico, né, do tipo de crime. Então, por exemplo, a competência da Polícia Federal, ela é ditada, assim, pela Justiça Federal, né? Os crimes da Justiça Federal estão previstos no artigo 109 da Constituição.
Então, por exemplo, moeda falsa é um crime contra a União, né? Você produzir dinheiro falso. Então, se alguém foi preso, né, lá no Shopping Oiapoque, tentando passar nota de R$50, ele vai ser encaminhado para a Polícia Federal e vai ser julgado na Justiça Federal. A Polícia Civil tem a competência assim, da Justiça Estadual, é o remanescente, né, o residual. Mas é um resíduo, assim, é até contraditório falar isso, que é muito maior do que o federal, né? Então, assim, a Justiça Federal tem competência muito limitada, específica, o resto é estadual. Então, estupro, homicídio, roubo, furto, esses crimes todos, tráfico de drogas, tal, em regra, são julgados na Justiça Estadual. E quem cuida disso é a Polícia Civil. Eventualmente, gente, a Polícia Federal cuida de casos de investigações que não são de competência, assim, da Justiça Federal. Às vezes tem um tráfico de drogas, envolve vários estados, tem situações, tem crimes, ela pode dar um apoio para a Polícia Civil, isso já aconteceu, né? Mas, assim, em regra, tem essa divisão, né? Depende da competência de quem for. Então, esse homicídio, gente, se não tiver nenhum interesse federal, porque tem esse detalhe, ele vai ser investigado pela Polícia Civil. Quando eu estava em Marabá, eu presidi 3 júris federais. Isso é coisa rara, sabe? Eu lembro, acho que aqui em Belo Horizonte, na história da Justiça Federal, acho que foram 6 júris federais. Eu lembro que o primeiro caso foi lá de um policial federal que tentaram matá-lo enquanto ele estava trabalhando, tentativa de homicídio. Eu tinha um interesse federal, era um servidor público federal no exercício da função. Um outro caso foi um tráfico internacional de mulheres, que mataram lá a irmã de uma das vítimas que foi levada para os Estados Unidos. Crimes internacionais são de competência da Justiça Federal. Começou o crime no Brasil, terminou no estrangeiro, ou vice-versa, o aspecto internacional da criminalidade, normalmente é a Justiça Federal que julga. E o terceiro caso foi um desvio de verba do INCRA, que um rapaz estava lá, né, denunciando, né, na verdade, falando, né, que estava tendo desvio, tudo tal, tentaram matá-lo, para silenciá-lo. E como havia desvio de verbas públicas pertencentes a uma autarquia federal, foi de competência da Justiça Federal. Mas, em regra, gente, júri é na Justiça Estadual, né? Nós temos o primeiro e segundo tribunal do júri lá no fórum, né, que vai cuidar desses crimes. E aí, o que acontece? Um delegado vai presidir o inquérito. Lembrem-se só de uma coisa, nem sempre um crime uma ação penal vai ser antecedida por um inquérito. Às vezes pode ser um outro tipo de informação. O que precisa são informações para, né, dar base para o promotor oferecer uma acusação. Então, por exemplo, crimes de sonegação fiscal. Quem investiga tudo é a Receita Federal. Ela investiga, tal, que houve a sonegação, tal, está devendo tanto, tal, o valor é de R$1 milhão, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, com base nisso aí, ele costuma oferecer denúncia. Trabalho escravo, nós veremos numa das aulas, ele é investigado, tem a fiscalização feita pelo antigo Ministério do Trabalho, né, os auditores fiscais do trabalho. Então, assim, a Polícia Federal, às vezes, até instaura um inquérito sobre tudo, mas eu já vi várias denúncias e já julguei vários casos, né, lá em Marabá, em que a denúncia foi feita só com base no relatório do Ministério do Trabalho. Então, assim, isso é exceção, né, pessoal? Porque, em regra, tem sempre um inquérito policial. Então, o delegado concluiu o inquérito policial, falou que houve a prática de um crime e que tinha indícios da autoria, que fulano era o autor, ele vai indiciar essa pessoa e remeter o processo para quem? Para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, o que ele vai fazer? Ele pode acusar, né? Para nós interessa a acusação, para a gente avançar aqui no nosso sistema de justiça. Mas ele pode arquivar o inquérito, chegar e falar assim, pessoal, não tem elementos aí de cometimento de crime nenhum, esse crime não existiu, então ele não é autor, não tem nada a ver. Ele pede o arquivamento. Ou ele pode pedir novas provas, falar, delegado, faltou ver a testemunha tal, viu, era uma peça-chave tal, ouça a testemunha, depois o senhor manda um inquérito para mim que eu ofereço a acusação. Não, está faltando a perícia tal, produza a perícia tal, depois que eu... Então, assim, lembrem-se, né, pessoal, na polícia, delegado nunca pode arquivar, né, licitamente um inquérito. Quem arquiva inquérito é o Ministério Público que faz a solicitação e o juiz autoriza, ok? E aí chegou na mão do Ministério Público. É uma instituição una, né? Ele tem um papel de fiscal da lei, né? De zelar de interesse de menores, incapazes, tudo, zelar pela correta aplicação da lei, mas ele tem aquela sua faceta criminal. Ele é o titular da ação penal pública. Então, ele que vai atuar em juízo contra o réu.
E aí nós temos, assim, o Ministério Público pode se dividir em dois grandes braços. O Ministério Público dos Estados, quem quiser fazer parte do Ministério Público aqui de Minas Gerais, tem que fazer um concurso para promotor de justiça. E tem o Ministério Público da União, que tem várias subdivisões. Da União, nós temos o Ministério Público Federal. Quem que integra lá são os procuradores da República. Você faz concurso para procurador da República. Quem que é o Ministério Público do Trabalho? São os procuradores do trabalho, vão atuar junto à Justiça do Trabalho. O Ministério Público Federal atua junto à Justiça Federal. Nas causas lá que eu julgo, né, que eu já julguei, tal, sempre tem lá um representante, um procurador da República. Temos também o Ministério Público, esse aqui é da Militar, né? O Ministério Público Militar é aquele que atua na Justiça Militar da União. Vocês tiveram aula com a professora Daniela, não, né, de Freitas Marques? Ela deu aula em conjunto, né? Exatamente. Hoje nem parece que eu divido a live com eles, né? Já tem esse tempo todo. Eles já me falaram 10 vezes que fazem isso. Realmente, eles dividiram as turmas, as aulas. Ela é juíza militar, né? Ela é juíza militar estadual, vinculada ao Tribunal de Justiça Militar. O que ela julga? Ela julga policiais militares e bombeiros que cometeram crimes. Agora, esse Ministério Público Militar está vinculado à Justiça Militar da União, a federal, que vai julgar os integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E também os civis. É interessante, a Justiça Militar Estadual não julga civil, mas a Justiça Militar da União julga civis que cometeram crime juntamente com militares. E nós temos também o Ministério Público do Distrito Federal, né, que é um estado, né, gente? Territórios não temos mais, mas é a mesma coisa, assim, lá vai ter os promotores de justiça. Então, assim, cada um desses tem seu papel. Eles vão oferecer uma denúncia. E essa denúncia é oferecida para quem? Para algum tribunal, para algum juiz. E aí é só escolher qual caixinha que você quer para poder oferecer uma denúncia. Se a gente for ver, né, eu peguei também isso aí bem colorido, bem tumultuado, para mostrar um pouco de complexidade, né? Nós temos, acho que no Brasil, 96 tribunais, né? 27 tribunais estaduais, 24 tribunais do trabalho, mas não sei o quê, papapá. O Supremo está lá, o órgão de cúpula, né? Muito falado aí, está muito famoso o Supremo Tribunal Federal. E eu vou provar para vocês como o Supremo está famoso. Depois dele tem o CNJ. O CNJ ele foi colocado como um órgão judicial, mas ele não é órgão judicial, não. Né? Ele só foi colocado como órgão judicial para ele poder ter competência de fiscalizar os outros tribunais. Se ele fosse um órgão administrativo, os outros tribunais não aceitariam a fiscalização dele. Então, a Constituição, lá, eles foram espertinhos, colocaram, não, aqui, olha, é um tribunal também, vamos fingir que é. Mas ele cuida da gestão da justiça brasileira e da fiscalização disciplinar, né? Juízes que praticam coisas erradas, tribunais que fazem coisas erradas. Uma grande divisão na justiça que é importante mencionar é essa, especial e a comum. Justiça especial tem esse nome, gente, por uma coisa muito simples. Eles aplicam as leis especiais. Justiça eleitoral aplica Código Eleitoral. Justiça do Trabalho aplica CLT. Justiça Militar aplica Código Penal e Código de Processo Penal Militar. Justiça Comum aplica as leis comuns. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário, né? Os códigos que a gente conhece, aí, as leis que não são especiais. Por isso que na Justiça Comum nós vamos ter Justiça Federal e Justiça Estadual. Cada uma aplicando essa legislação, mas com variações na competência, né? O que cabe a um, o que cabe a outro. Eu me lembro, já aconteceu isso, está lá um advogado, chega na audiência atrasado, falou, excelência, me desculpe, eu estava aqui na Justiça Comum, vim correndo, estava lá numa audiência. Eu não falo nada, não, só fico olhando, né? Eu falo aqui, doutor, né, eu penso, o senhor estava na Justiça Comum estadual, agora o senhor veio para a Justiça Comum federal. Às vezes as pessoas falam assim, a Justiça Federal é especial. Não, ela aplica as leis normais. Quem é especial são aquelas que aplicam legislação específica. Eleitoral, trabalhista e militar. E de todas essas que eu falei, pessoal, das 5, qual que não tem competência criminal? Tem uma delas que lá não entra processo penal, processo criminal. Quem dá um chute? Então, gente, Justiça do Trabalho, muito bem, Arthur. A Justiça do Trabalho é a única que realmente não tem competência criminal.
Eu, na verdade, já vi uma condenação por trabalho escravo de um juízo, feita por um juiz do trabalho. O Ministério Público do Trabalho ofereceu uma denúncia criminal, o juiz do trabalho aceitou a denúncia e condenou o réu. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei, eu acho que o réu deve ter achado bom, porque assim, talvez ele estivesse pensando assim, não, se eu fosse para a Justiça Federal, podia ser pior. Mas, de qualquer maneira, seria muito fácil anular isso, mesmo depois do trânsito em julgado. É uma incompetência absoluta. Então, não é para ter matéria criminal na Justiça do Trabalho, ok? E aí, gente, nós vamos notar o seguinte, nós temos escalonamentos, né? Nós temos um juiz de primeiro grau, juiz federal, juiz de paz, junta eleitoral, juiz do trabalho, auditoria militar. Temos um segundo grau, né? Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, tal. Chegamos lá no STJ para chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, imaginem, pessoal, cometeu um homicídio, começou a ser investigado, ofereceu uma denúncia, tem que passar por todo esse caminho aqui. Deve ser demorado, né, não? É um pouquinho demorado. Mas vamos falar um pouquinho mais disso aqui daqui na frente. Eu queria só provar para vocês como o Supremo Tribunal Federal está famoso. Pessoal, deixa eu só começar a cronometrar aqui. Me falem aí o nome dos 11 ministros. Guedes. Quem que é esse? Carmen Lúcia, Carmen Rosa Lúcia. Weber, 2, Fux, 3, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, 4, Toffoli, Dias Toffoli, 5, Barroso, Nunes 6. Qual que você falou? Gilmar Mendes, 7, Nunes Marques, 8, O Fachin. Lewandowski, 9. Marco Aurélio. Já foi Carmen Lúcia? Fachin já falou? Fachin não, 10. E vamos considerar o Marco Aurélio, né? Foi o último que aposentou, que está aberto, né? Vocês gastaram 48 segundos e 15 centésimos aí para falar os nomes do ministro do Supremo. Vamos ver se vocês conseguem acertar esse mais rapidamente. Diga o nome dos 11 aí. O Neymar. Neymar Marquinhos, Gabriel Jesus, Marcelo. Esse é o Ederson? Marcelo, acho que não. Gente, deixa eu falar, eu vou suspender, porque eu não consigo nem confirmar se isso é verdade, né, se está certo ou não, porque eu não sei. Mas é muito curioso, porque o que acontece? Até uns anos atrás, ninguém conhecia o Supremo Tribunal Federal. Tá certo que nós estamos aqui numa faculdade de Direito, tudo, mas eu já fiz esse teste aí para engenheiros, em outros locais, tal, todo mundo é a mesma coisa. Não consegue falar, talvez, a totalidade dos integrantes da seleção brasileira, mas não erram o nome dos ministros. Ou seja, o Supremo assumiu um protagonismo muito grande, né? E o que acontece hoje? Tudo passa pelo Supremo Tribunal Federal, né? E os advogados sabem disso, e o que eles fazem? Eles vão recorrendo até o Supremo Tribunal Federal. A consequência disso aí é que a nossa justiça fica um pouco atravancada, fora os problemas que normalmente ela tem. Isso aqui diz respeito ao direito civil, processo civil, né, pessoal? Mas eu gosto de falar. Nós temos uma justiça que, assim, é grátis. E o que acontece numa justiça grátis como essa? As pessoas podem ajuizar a ação sem precisar de advogado, sem ter conhecimento jurídico, sem pagar nenhum tostão. Então, assim, o acesso é muito fácil, né? Nós temos aí juizado especial federal, estadual, na Justiça do Trabalho tem um jus postulante. Você chegou lá na Justiça e falou, quero reclamar. Tem uma pessoa que vai te atender, vai atermar seu pedido, pronto, ação ajuizada. Talvez esse é um dos motivos pelos quais nós tenhamos 75 milhões de ações tramitando no Brasil. Um fator também que contribui para isso é muitos advogados, né? Nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. A cada ano se formam 95 mil bacharéis de direito. Então, quando vocês se formarem aí, daqui 2 anos e meio, 3 anos, podem saber que tem 100 mil pessoas formando junto com vocês. Isso acontece o quê? Isso acontece que você tem acesso a advogado de maneira muito fácil.
Você vai pegar um advogado, às vezes, que vai assumir um contrato de risco. O que que isso significa? É que eu ajuizo a ação, você não precisa me pagar nada, não. Se eu ganhar, se a gente ganhar, 30% é meu, 50% é meu, pode ser? Pode. Ou então ajuiza um pacote de ações, né? Chega lá e fala assim, aqui, vamos litigar contra o INSS, questão previdenciária. Eu vou pedir uma correção pelo NPC, tal, numa ação, no outro eu vou pedir a revisão pelo índice tal, no outro eu peço mais uma tal, e pronto, um pacote de ações. Se ele conseguir ganhar uma, pronto, já está no lucro. E se por acaso a pessoa, né, quer o advogado, pode falar que não tem dinheiro para pagar custas. Ela pede assistência judiciária, né? No Brasil é só você pedir que você ganha, infelizmente. Então eu já vi pessoas assim riquíssimas com assistência judiciária. Eu já vi até juiz que começou a litigar, ajuizou uma ação e teve a cara de pau de pedir assistência judiciária e conseguiu. Então, assim, isso faz com que aconteça o quê? Litigar no país, o custo é baixíssimo e o risco é zero, porque se você perder, não acontece nada. Você não tem que pagar sucumbência, você não tem que pagar honorário, você não tem que pagar custas, né? Então, vamos litigar. Não é à toa que hoje o judiciário brasileiro é a primeira forma de composição de litígios no país. Em vários locais no mundo, você vai ter lá mediação, arbitragem e tal. Isso agora que está muito incipiente, né? Está começando, né? Mas no Brasil, o judiciário é chamado a todo momento para resolver problema. Vai lá, Emerson, me diga. Professor, aqui o senhor comentou sobre os advogados ficam tentando chegar no STF e tudo mais, e isso é uma coisa que eu já escutei várias vezes, só que isso me leva a algumas dúvidas, porque não seria pior, porque quanto mais chegar no STF demora tempo, e aí não é pior pro réu, vamos supor que ele tá errado mesmo, né, que ele é culpado. Não é pior para ele demorar para cumprir essa pena? Então, tipo, o que que leva, o que que os leva a seguir essa estratégia? Seria a busca pela, não é decadência que fala, não, é prescrição, né? alguma coisa assim? Porque você tem mais risco de ser condenado no STF do que na justiça mais baixa, eu acho, pelo menos. Ué, Emerson, não sei, viu? Deixa eu falar. Lá com Gilmar Mendes, ele absolve todo mundo, solta todo mundo, né? Eu não sei se o STF realmente assim... Se a gente pegar o STF em termos de condenação, a única coisa que eu me recordo que ele condenou alguém foi na época do Mensalão, com Joaquim Barbosa, e só por causa do Joaquim Barbosa, se não fosse ele, não teria havido condenação, e só. E assim, mesma coisa se a gente for pegar o Mensalão, né, condenado em que termos? Quem que está preso hoje em dia pelo Mensalão? Só a raia miúda, né? Imagina, veja você, José Dirceu, que era assim, um operador político, né, que foi acusado e condenado por isso. Ele está solto, ao passo que aquele Marcos Varlero, que ele era financeiro, do braço financeiro, operador assim, de coisa, ele está preso. Então, assim, eu não sei se o Supremo não tem, para mim, um histórico de condenações. O processo lá é moroso. Eu me lembro o Aécio Neves, gente. O Aécio Neves, tem o quê? Tem uns 4, 5 anos, que o nome dele foi para a lama, né? Descobriram várias falcatruas dele, interceptações telefônicas, tal. Ele vai ser acusado no Supremo. Já se passaram anos, e não tem nada. E eu me lembro, na época, todo mundo lá falando, nossa, que absurdo, não sei o quê. Eu falei, gente, isso aí vai demorar anos para chegar e falar assim, você é culpado. E com o risco do quê? De ocorrer a prescrição. Então, no fundo, o que eu penso? Eu acho que é interesse, sim, dos advogados de protelar o máximo possível. Porque o que vai acontecer? Se você protela, né, nós temos já um benefício muito bom. A presunção de inocência somente desaparece após o trânsito em julgado. Então, as pessoas reagem a incentivos. Isso é regra básica de economia. Então, chega um advogado e fala assim, aqui, é só depois do trânsito em julgado que a presunção de inocência cai? Então, eu vou demorar o máximo possível para atingir o trânsito em julgado. O cliente dele vai agradecer, sabe? Ninguém está querendo cumprir pena. E acho que tem uma coisa interessante que tem acontecido no Brasil. Às vezes o processo demora tanto tempo para chegar e ser resolvido, quando a pessoa for condenada definitivamente, ela já está tão velha que ela vai para casa em prisão domiciliar. Quer exemplos? Paulo Maluf, João de Deus, aquele Rogério Bidelmassi, cometeram crimes assim horrendos, terríveis. Mas o que acontece? Já passou tanto tempo, eles vão piorando o estado de saúde, não sei o que, não estou velho demais. Então, assim, eu acho que a tendência é tentar protelar o máximo possível. Diga, Matheus.
Ô, professor, você colocou a questão do juizado especial, mas não tem também a questão da litigância habitual aqui no Brasil? Por exemplo, o Estado é responsável por grande parte das ações dentro do Poder Judiciário e tudo mais, que tem pouca punição a respeito de litigância de má-fé no país. Grandes empresas como bancos, empresas telefônicas, têm grandes estruturas judiciárias e litigam de forma de má-fé, entendeu? Isso aumenta muito, porque até o juizado especial é algo recente, né? E vem de uma demanda reprimida, né? De acesso à justiça e tudo mais. Esses litigantes habituais não gerariam mais gasto ao judiciário do que juizado especial, por exemplo, entre outros? Não, sim, isso aí com certeza. Tem um autor americano, o Mark Galanter, que ele fala sobre isso. Ele fala nos one-shot players e nos repeat players. O que que isso significa? Tem aquela pessoa que vai na justiça, gente, uma vez na vida. Aquela causa para ela é importantíssima, não sei o quê, ela é preocupada, é um custo para ela. Mas tem os repeat players, né? Os litigantes repetitivos, contumazes. Eles têm uma estrutura tão grande de atuação que para eles, se perder uma ação ou outra, acho que tanto faz, ele perde uma aqui, ganha outra lá na frente. Eles lidam, né, com a demanda em massa, então o custo por processo para eles é pequeno. E isso nós temos demais, né, pessoal? Financeiras, bancos, empresas telefônicas, isso tem muito, né? E eu falo o seguinte, eu estou citando um exemplo aqui só da justiça grátis, porque o que acontece? Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, das grandes empresas litigantes. O que eu quero talvez contrapor é o seguinte, no Brasil também existe isso, mas nós temos um contraponto. Do outro lado, diferentemente dos Estados Unidos, aquela pessoa física também, ela tem inúmeros incentivos para recorrer. Então, assim, é uma coisa assim, nós temos um plus, né? Um plus a mais adicional, né? Ou seja, além das empresas litigantes, quanto mais o poder público, né, que está sempre sendo acionado, né, nós temos aí o próprio indivíduo, a pessoa física que tem inúmeros incentivos para também recorrer ao judiciário. E aí, Matheus, precisaria também de um estudo, sabe? Como eu estou lá na Justiça Federal, eu estou sempre julgando lá causas contra a União, causas contra a Caixa Econômica, causas contra Correio, INSS. Assim, tem coisas certas, mas tem muita coisa infundada também, entendeu? O que eu vejo lá, assim, advogados que utilizam o judiciário para capital de giro, para conseguir dinheiro. Teve uma advogada lá, ela tinha 5.000 causas no juizado especial aqui em Belo Horizonte. As teses que ela defendia eram loucas. Eu falei, gente, como é que essa advogada, ela não ganha nenhuma, sabe? Ela pedia coisas assim já rechaçadas pelos tribunais superiores, tudo. E ela continuava ajuizando a ação, e litigando, recorrendo, tudo. Eu falei, mas como é que ela ganha dinheiro se ela não tem causa nenhuma? Aí um dia uma parte foi lá na justiça, eu descobri. Ela cobrava R$180 por semestre de cada pessoa. Aí eu pensei, tá, então tá explicado por que ela quer que o processo demore. À medida que os anos vão passando, por ano ela cobra 360. Se ela durar 10 anos um processo, 3.600. Vezes 5.000 que ela tem lá, tem que durar 20 anos, porque ela vai fazendo lá o pé de meia dela. E eu me lembro que eu dava assim, ela fazia um pedido, eu já rejeitava de plano, rápido, né? Procuro ser muito organizado e célere e tal, mas ela já recorria de novo. Eu falei, gente, é só eu espirrar aqui que ela está recorrendo, mas o objetivo dela era esse. Então, assim, o sistema permite isso, e está errado. Aí você fala assim, não tem litigância de má-fé, mas litigância de má-fé é para o autor que contratou ela, não é para o advogado. Então, assim, eu vou punir, talvez, é o autor, que não está nem sabendo o que o advogado está fazendo, simplesmente, ele foi, talvez, cooptado pelo advogado, foi procurado pelo advogado, apresentou, nós temos isso aqui, você quer, assina a procuração, não sei o quê. E o autor não está nem sabendo. Então, assim, tem uns probleminhas aí mal resolvidos, entendeu, pessoal? E isso, gente, é a justiça civil, né? Eu acho que pior é a nossa justiça criminal. Eu acho que eu acordei para isso mesmo quando eu fui lá para Michigan. Eu estava lá em Michigan para defender lá o plea bargaining, né, aqui no Brasil. Será que ele podia ser aplicado? Aquela negociação entre autor e réu, entre Ministério Público e réu. Né? Eles fazem lá um acordo, pronto. Tem um processo, né, mas é um processo sem produção de provas. Né, é um processo só para aplicar isso. E aí eu falei, será que isso aí facilitaria o nosso sistema? Ele fluiria mais rapidamente? Porque o sistema americano só anda por causa disso. 95% dos processos se resolvem por acordo, processos criminais. Aí eu fui lá falar para os pesquisadores que tinham lá, tinha gente do mundo todo, né, da Alemanha, Japão, Coreia e tal, por que eu queria aplicar no Brasil, como é que era a justiça brasileira. Eles ficaram encantados com a minha apresentação.
Eu ouvia uau o tempo todo. Eu chegava e falava aqui, gente, lá no Brasil nós temos presunção de inocência. Mas aqui nos Estados Unidos também temos presunção de inocência. Eu sei, mas no Brasil é após o trânsito em julgado, só quando não cabe mais recursos. Ele, eles já estranharam. Mas quanto tempo demora para transitar em julgado? Eu falei, se tiver um bom advogado, uns 10 a 15 anos. Uau, nossa, fantástico, que coisa assim, né? Assim, como vocês conseguiram elaborar algo similar assim? Eu falei, por exemplo, no júri, né? O júri condenou, vamos pegar um caso real, aquele caso da chacina de Unai, aqui, né? 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram mortos enquanto faziam a fiscalização. Era um júri federal, né? Competência da Justiça Federal. O réu foi condenado pelo júri depois de 14 anos de espera, né? O primeiro julgamento, foi condenado a 100 anos de prisão. O que aconteceu? Ele saiu pela porta do fora e foi para casa. Recorrer para o TRF, para o STJ, para o Supremo. Talvez se passem mais 10, 20 anos até que ele venha a ser preso. Mas aí o que vai acontecer? Ele já vai estar muito velho. Ele vai estar velho, problema de saúde, questão humanitária, e vai ter uma prisão domiciliar. Então, assim, isso é para quem tem dinheiro aqui no Brasil, pessoal, esse é mais ou menos um retrato da justiça na minha perspectiva. Aqueles 913 mil pessoas que eu falei que estão presos, isso aí, 0,5% tem curso superior. Né? 70% deles têm ensino fundamental, ou são analfabetos ou ensino básico. E isso mostra a desigualdade do nosso sistema. E não só isso, a desigualdade também ela é simbólica, isso é o que é o pior. A legislação permite que isso aconteça. Então, por exemplo, juiz e promotor, eles podem escolher dia para prestar depoimento no processo criminal, se eles forem testemunhas. Advogado, se ele for preso, vai ser preso lá em cela do Estado Maior, numa prisão diferenciada. Vereador, ele pode se recusar a participar de tribunal do júri como jurado. Nós temos as imunidades parlamentares, aí pode até suspender o curso de uma ação penal se a Casa Legislativa votar nesse sentido. Temos foro privilegiado para várias pessoas, inclusive para mim. Se eu cometer um crime com vocês vão ser julgados em primeiro grau, eu vou ser julgado em segundo grau. Então, assim, são regrinhas que se aplicam a determinadas castas que só mostram a desigualdade do nosso país. Por que dar esse tratamento diferenciado? Eu, como juiz, o meu depoimento tem que ser marcado com data, e um médico que está lá no regime de plantão, ele tem que parar tudo e prestar o depoimento? Eu não posso fazer isso. Habeas corpus no Brasil, gente, nós estamos cheios de habeas corpus. Os tribunais estão entupidos. E o curioso é o seguinte, isso é típico de um sistema riquíssimo. Porque, assim, um juiz decide uma coisa, a parte não gostou, apresenta um habeas corpus lá para o tribunal. O tribunal manteve a decisão, apresenta um habeas corpus para o STJ. O STJ manteve, apresenta um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. O processo ainda nem chegou no fim. O juiz nem sentenciou, mas já está sendo discutido até no Supremo Tribunal Federal as questões que estão sendo debatidas em primeiro grau. Acho que é só num país de gente muito rica que tem tanto recurso disponível para poder fazer isso. Prescrição, gente, não tem coisa mais mal feita no nosso sistema do que prescrição. A prescrição no Brasil, ela ocorre antes, durante e depois do processo. Quando eu falei isso lá nos Estados Unidos, falou, não, nós temos prescrição aqui, mas, tem crimes imprescritíveis. Lá, terrorismo é imprescritível, abuso de menores, sexual de menores é imprescritível, e homicídio é imprescritível. Eu concordei, eu falei, esses aí são, acho que, os crimes mais graves. Agora, no Brasil, qual que foi a opção? Não, racismo é imprescritível e atuação de grupos paramilitares. Né? Outra coisa, prescrição antes, lá nos Estados Unidos, se a pessoa demorou, se o Ministério Público demorou para acusar, pode prescrever. Mas uma vez iniciada a ação penal, acabou, não se fala mais em prescrição. Aqui no Brasil, a pessoa pode ser condenada, tem vídeo lá mostrando a chacina que ela fez, ela esquartejou a pessoa, praticou os mais abusos sexuais possíveis, tal, foi condenado, transitado em julgado. Se ele fugir, o prêmio dele é prescrição. Qual que é a lógica disso? Então, quanto mais torpe eu for, né, eu vou subornar a polícia, eu vou viajar para um país pouco cooperativo em termos de extradição, eu vou tentar fazer uma cirurgia. Quanto mais espertinho eu for, eu vou ganhar um prêmio de ter prescrição. O Estado não conseguiu me capturar, eu mereço um prêmio? Eu não vejo sentido nenhum. Em processo civil, direito civil, ninguém pode alegar a própria torpeza em seu benefício. A impressão que se dá é que no processo penal é a regra, né? Quanto mais torpe o cara for, melhor vai ser para ele. Presunção de inocência, gente, eu já falei alguma coisa, mas aqui, a sentença penal é uma mentira ao estilo Goebbels. Você lembra o marqueteiro nazista?
né? Ela somente se torna uma verdade depois de repetida várias vezes. É o que ele falava. Então, o juiz de primeiro grau condenou alguém, não vale nada. O tribunal confirmou, melhorou. O STJ manteve, está começando a virar verdade. O Supremo falou que sim, não, agora virou uma verdade. Então, gente, o que acontece? É um sistema que permite que isso aconteça e permite inúmeros recursos. Né? Vejam bem vocês aqui, isso aqui é estrutura criminal, digamos assim. Tem um juiz, né, estadual ou federal que vai julgar o crime, recorre ou para o TRF ou para o TJ, tem ainda recurso para o STJ e recurso para o Supremo. Mas vocês acham que é só esses 3 recursos que existem? Nada disso. Isso é aquela matriosca, sabe aquela bonequinha russa? Você vai tirando uma, cada vez aparece outra. Vejam esse caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Esses são recursos só no Supremo Tribunal Federal. Imagina lá o Luiz Fux anunciando o julgamento lá. Gente, vamos julgar agora a ação rescisória número 1422 e tal. Trata de agravo regimental, em agravo regimental, em embate de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento. Quantos recursos, pessoal, que não teve? Essa ação aí demorou 15 anos para transitar em julgado, só tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, a conclusão, para mim, é a seguinte: um sistema que permita que isso aconteça, ele é feito para não funcionar. E eu não estou falando, a culpa é do advogado, não, gente, o advogado está sobrevivendo. Os tribunais permitem que isso aconteça, o advogado vai fazer isso. Se eu estivesse no lugar dele, também faria. Recorreria até o fim. O problema é o sistema permitir que isso aconteça. Não tem a mínima chance dele funcionar minimamente. E um detalhe, pessoal, então o sistema é ruim, então pelo menos a gente gasta pouco. Não gasta pouco não, gente. Isso aqui foi um estudo feito pela OCDE, né, a Organização dos Países para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não faz parte dele. Mas o que eles fizeram? Um raciocínio bom que eu achei. Qual que é o percentual do PIB, da riqueza do país, que é gasto com o judiciário por ano? Aí chegou lá, o Japão é o que gasta menos, ele é a Noruega, 0,05% do PIB. No Japão, recorrer ao judiciário, gente, é um sinal de fracasso pessoal. A pessoa não conseguiu resolver seu problema. Aí vem que a Itália aumenta um pouco, vai aumentando, até chegar a Israel. Eu não sabia disso, não. Israel é muito litigiosa, litigante. Israel gasta 0,82% do PIB com o judiciário. E o Brasil? Será que o Brasil está perto do Japão, perto de Israel, perto da Itália? O Brasil está aqui, ele gasta 1,3% do PIB brasileiro com o judiciário. Mais de 40 vezes o que o Japão gasta, proporcionalmente, né? 7 vezes quase o que a Itália gasta, proporcionalmente. Então, assim, gastamos muito para manter essa máquina, né? E aí o problema, gastamos muito, mas, né, eu acho que há muita impunidade daqueles que têm condições de fazer face a uma acusação criminal. Obviamente vai ter prejuízo econômico, né? Imagina uma empresa, ela tem que despejar uma pessoa que está no imóvel, tal. Demora-se anos para a pessoa ser despejada, né? Sem pagar aluguel nenhum. Isso é prejuízo. Leva a um descrédito muito grande. E dentro do sistema de justiça, pessoal, né, como eu mexo muito aí com essa administração de justiça, estou sempre dando curso aí no Brasil inteiro, eu vejo lá pessoas doentes, né, sem nenhuma motivação para trabalhar, porque estão achando que estão enxugando o gelo o tempo todo. Não adianta não, o processo é demorado mesmo, é assim mesmo, não tem jeito. Tal. Então, assim, né, nós temos problemas muito sérios, mas eu acredito que acho que vocês podem tentar resolvê-los. Diga aí, Pedro. O Pedro. Gente, o Pedro é o monitor, né, Pedro? Deixa eu apresentar você para a turma. Seja bem-vindo aí. Apresente-se. Está conseguindo me ouvir? Sim. Tudo bem. Vou me apresentar aqui de uma vez. Eu ia complementar essa questão do plea-bargaining que vocês tinham comentado. Mas meu nome é Pedro Lucas. Eu vou ser o monitor de vocês esse semestre. Eu queria pedir também a representante de turma. Eu vou mandar no chat o meu número para ela poder me mandar um oi lá para a gente poder manter contato. E também porque outros monitores, no caso de processo penal, pediu o contato da representante, eu não sei se ela chegou a falar com vocês e tudo mais. Mas eu sou Pedro, eu estou no 9º período aqui na faculdade, sou estagiário na DAJ, sou estagiário também no escritório, e estou aqui para o que vocês precisarem, né, nesse semestre, junto com o professor, que também é meu orientador de TCC também. E eu também só queria fazer um comentário do plea-bargaining, né, professor, porque tentaram no Brasil trazer ele para cá, né,
a importação dele, e o modelo mais próximo que a gente tem dele é o acordo de não persecução penal, bem recente agora, com todas as críticas e tudo mais. É uma versão meio reduzida nele, nessa questão de negociação e tudo mais. E também o Pre-Bargain, não sei quem gosta de série, na Netflix tem uma série Suits, que representa bastante essa questão de negociação entre as partes, os próprios advogados conversando com a promotoria, com os juízes. É bem interessante, fica a recomendação aí. E é isso. Além que o Pre-Bargain também tem várias críticas, né, professor? Eu não sou tão defensor dele também, não. A questão também do excesso de imputação dele, a questão que, às vezes, essa questão do acordo poder tirar um pouco da defesa também, né? Reduzir a questão da defesa efetiva. A gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, mas é isso. Não, perfeito, Pedro. Realmente, pessoal, o plea bargain tem muitos defeitos. Eu já vi lá, assim, documentários que mostram lá nos Estados Unidos pessoas, tipo assim, ou aceitam o acordo, ou você vai continuar, assim, preso. Aí a pessoa chega assim, entre ficar preso e aceitar o acordo, deixa eu aceitar o acordo. Aí aceitava o acordo, era liberado, né, sob condicional. Então, assim, é uma coisa meio forçada, pesada. O próprio overchanging também, que é o excesso de imputação, como imputar nos Estados Unidos, colocam vários crimes para a pessoa e falam, se você não aceitar acordo, você vai responder todos esses crimes. Se você aceitar, você responde só isso aqui e é uma pena de 6 meses, ou às vezes um serviço comunitário. Aí, muitas das vezes, geralmente, quem é mais humilde, não tem tanto acesso assim, a um bom advogado, acaba aceitando para evitar um mal maior, né, no caso. Vou ficar 2 anos preso, em vez de pagar aqui uma cesta básica. E aí fica aquele medo, né, que muita gente quis trazer para cá o plea bargain, ver a acordo de uma persecução, de poder acontecer isso. Eu não sei como está sendo, o professor pode ser o melhor para dizer isso, se está tendo no Brasil, referente às críticas, referente ao acordo de uma persecução penal e tudo mais. Mas... a impressão que eu tenho tido é que o pessoal tem gostado, né? Agora, sim, tem que ver, não é uma unanimidade, né? Mas tem sido uma ferramenta bem utilizada. Como no Brasil está limitada a casos, assim, que não vai gerar uma prisão nem nada, então é mais tranquilo, né? O problema é o tipo de crime que a pessoa nem seria presa já, né? Exatamente. Sem violência, sem grave ameaça, e a pena até 4 anos, né? Então, é geralmente crime que a pessoa responderia em liberdade e um processo que demoraria muito tempo para conseguir ser julgado, ficaria lá parado no fórum, lá, acumulando papel. Pessoal, assim, é uma ferramenta mais pragmática. Eu, no fundo, assim, eu sou mais pragmático. Eu acho que o nosso judiciário é muito formal, muito burocrático, hierarquizado, não pensa em resultado, né? Por exemplo, um juiz não sabe quanto um processo criminal dura. Quanto que dura um processo em média na sua vara? Quase nenhum juiz, podem perguntar, vai saber quanto tempo dura. Ele talvez dê um chute. Como é que uma empresa trabalharia assim? Quanto que demora seu processo produtivo? Não tenho a mínima ideia. É porque o serviço público, né, nós não dependemos de lucro, né, nós não dependemos de eficiência, né? Você vê uma empresa que não foi eficiente, ela vai à falência, né? O judiciário do Brasil, na minha impressão, assim, ele já está quase em estado falimentar, mas não vai à falência, né? Está lá sendo remunerado e tudo mais. Eliabe Salatiel, diga. Professor, quanto à questão dos altos custos para recursos na justiça não gratuita, qual é o impacto que o senhor acha que tem por altos custos para colocar um recurso por exemplo, o STF? Acaba que é o seguinte, eu acho que não tem um estudo a respeito disso, porque, em regra, não é muito caro litigar. Não, tem sim. Na Justiça do Trabalho, gente, em 2017 teve a reforma trabalhista. Agora, os reclamantes, né, os trabalhadores que perdessem uma ação trabalhista, ou parte do pedido, eles seriam condenados a pagar honorários e custas. Sabe o que aconteceu? Diminuiu em 1 milhão de processos na Justiça do Trabalho no primeiro ano. Porque os advogados chegaram e falaram assim, agora eu não posso pedir qualquer coisa. Eu já vi petição na Justiça do Trabalho com 65 pedidos. Vocês já imaginaram isso? Eu falei, gente, acho que nem o Papa Francisco ia fazer um pedido desse, assim, sabe, de hora extra, não sei o quê, tal. Era um bancário lá com 3 anos de serviço pedindo 65 coisas no contrato de trabalho. Então, o advogado, ele usava e abusava. Não tinha consequência nenhuma. Hoje, não. Hoje, se ele faz isso, se ele perde algum dos pedidos, o empregado ele vai ter que pagar. E aí, o que aconteceu? Diminuiu drasticamente o movimento na Justiça do Trabalho. O número de processos no Brasil tem diminuído nos últimos 3 anos, especialmente por causa disso, porque diminuiu em 1 milhão cada ano a Justiça do Trabalho. Então, é uma demonstração de que, se você colocar mais consequência em litigar,
as pessoas vão pensar 2 vezes antes de ficar se aventurando, como a gente vê aí rotineiramente. O pessoal, deixa eu falar, eu exagerei demais. Ó. Antes de 10h30 a gente acaba. Vocês me desculpem aí hoje, mas só para apresentar isso aqui. Ó. Nós fizemos uma pesquisa na Clínica Trabalho Escravo, gente, de condenação penal, né? Como é que é o trabalho escravo no Brasil? Analisamos aí, foram 1.400, quase 1.500 processos, 2.679 réus, no período de 2008 a 2019. Desses casos, 1.752 réus foram julgados. Condenados em primeiro grau, 441. Condenados com trânsito em julgado, né? Aí acabou a presunção de inocência, 112. Sabe o que isso representa? Representa 4,2% dos réus. Então, pessoal, se alguém... Aqui no Brasil eu posso chegar à seguinte conclusão. A cada 100 pessoas acusadas de trabalho escravo pelo Ministério Público, 4 são condenadas definitivamente. Ah, então os 4 vão presos? Não. Os 4 não vão presos, não. Depende do tamanho da pena. Se a pena for abaixo de 4 anos, ele vai pagar a prestação de serviço à comunidade, né? Prestação alternativa. Então, se vocês me perguntarem, trabalho escravo no Brasil dá prisão? Não, não dá prisão, não, gente. Por esse índice. E isso, gente, é um índice que assim, é um absurdo. Eu comecei a estudar os outros países, o que eu vi? O Japão, mas o Japão é o oposto, né? O Japão, a justiça criminal lá, eles condenam 99,7% dos réus acusados. Aquele Carlos Ghosn, né, o presidente da Nissan, que fugiu, né, estava no Japão, ele foi para o Líbano, né, um brasileiro, ele tinha certeza que ele ia ser condenado, por isso que ele fugiu. Ele entrou, acho que dentro de uma caixa de música, né, não sei, para sair do Japão, porque ele não ia conseguir enfrentar. Mas, assim, nós temos meios termos. Lá nos Estados Unidos, a justiça estadual, acho que é 83%, a justiça federal, 88% de condenações. Na Europa, em média, 60%, 65% de cada 100 acusados que são realmente condenados. E aqui no Brasil, no trabalho escravo, é isso. Existem crimes correlatos ao trabalho escravo. Nós vamos ver na próxima aula. Frustração de leis trabalhistas, são crimes contra a organização do trabalho. Aliciamento de trabalhadores, 207. E aqui é falsificação de carteira de trabalho, 297. Vejam os números. 807 acusados, 4 condenados a cumprir pena restritiva. 510 denunciados por aliciamento de trabalhadores, 4 condenados a pena restritiva. Olha o que representa no percentual. São crimes, gente, com penas brandas, entendeu? E essas penas brandas, o que acontece? Elas levam à prescrição. Se eu não me engano, acho que nesse 203 aqui, mais de 40% dos crimes prescreveram. Então, gente, a situação não é tão boa, né? E, por fim, a execução da pena é outro problema, né? A gente vê alguém preso aí de colarinho branco no Brasil, acho que encontrar um unicórnio, ver cabeça de bacalhau, é uma coisa muito rara. Né? E por que se pune no Brasil? Tem aquelas teorias que você sabe, né? Retribuição ao mal do crime e ao mal da pena, olho por olho. Prevenção geral. Aqui, ó, vamos punir você para que a sociedade toda veja que não pode fazer isso. Prevenção especial. Gostou da sua punição? Isso é para você não praticar novo crime, entendeu? Integração social. É o artigo 1º da Lei de Execução Penal. O objetivo da execução é a integração social. Isso é balela, né, pessoal? Imagina, faculdades hoje, universidades, escolas não estão educando, não estão ensinando. Como é que uma prisão que não foi feita para essa finalidade, ela vai educar alguém? Não tem nenhum sentido. E incapacitação é uma coisa que não se fala muito no Brasil. Mas incapacitação é quando, tipo assim, ó, deixa a pessoa presa, que enquanto ela estiver presa, não vai acontecer nada, ela não comete crime. Em outros países pode funcionar, né, pessoal? Aqui no Brasil, não. Porque eles comandam, se bem que nos outros países também acontece assim, né? Máfias e tudo. Eles comandam a criminalidade dentro da cadeia, né? Veja o PCC. Né? Os chefes todos estão presos, mas estão comandando. Então, assim... Nós temos motivos para as pessoas praticarem crimes, temos também razões para as pessoas serem punidas por esses crimes, e entre um e o outro nós vamos ter a atuação do nosso sistema de justiça criminal. Ok? Pessoal, me desculpe realmente, eu me empolgo às vezes falando sobre o sistema de justiça brasileiro, mas assim, eu vou ser mais contido nas próximas aulas. Se todos estiverem aí à disposição, encontramos na sexta-feira, ok? Às 19 horas. Se tiver algum problema de horário, fiquem à vontade de me falar para poder, talvez, compatibilizar com as aulas do professor Parentoni, né? Mas, a princípio, fica marcado às 19 horas. E aí já tem um material, viu, pessoal? Lá
Se vocês olharem aqui no Teams, nos arquivos, eu não estou fazendo canais, não. Eu acho melhor colocar nos arquivos. Vocês vão ver lá, aula 1, aula 2. Então, na aula 2, crimes contra a organização do trabalho, já tem lá uns casos para vocês darem uma lida. Procurem ler, dê uma olhadinha no Código Penal, artigo 197 até o 207, que trata dos crimes contra a organização do trabalho, porque aí o nosso debate fica mais qualificado na sexta-feira, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, pessoal, e até sexta. Boa noite, até sexta. Obrigada, Professor. Boa noite, professor. Obrigada.